Faxineira chora e pede um abraço a um estranho, sem imaginar que é seu chefe milionário. E o que ele faz? Jéssica acordou com o toque do celular ainda escuro. Não era o despertador. Era uma ligação. Ela estranhou. Quem ligaria às 4:30 da manhã? Atendeu com a voz presa, ainda meio zonza do sono. Do outro lado, a voz da enfermeira era séria. Dona Maria, a mãe de Jéssica, tinha tido uma parada cardíaca. Não resistiu. Morreu às 4:12. Ela ficou em silêncio. A cabeça rodou. O quarto parecia pequeno demais. O chão gelado. A garganta secou. Só conseguia olhar para frente. Nem chorou na hora. Ficou ali, sentada na beirada da cama, com o celular ainda na mão, como se o mundo tivesse desligado. Meia hora depois, ela estava no ponto de ônibus. Tinha colocado a roupa, de sempre, a calça jeans gasta e a camiseta com o logo da empresa de limpeza. Prendeu o cabelo num coque mal feito. A cara sem maquiagem, sem filtro, sem ânimo. Não tinha nem conseguido comer. Mas não podia faltar no trabalho. Já estava com 2 avisos. Se faltasse de novo, era demissão na certa. E perder o emprego agora, com o enterro da mãe para resolver e as contas batendo na porta, seria o fim. No ônibus, o mundo parecia seguir normal, como se nada tivesse acontecido. Gente escutando música no fone, outra roncando no banco de trás, uma senhora reclamando do calor. E ela ali, com a alma vazia, segurando o choro com todas as forças. Queria gritar, queria sumir, mas só conseguiu apertar a mochila no colo e torcer para chegar logo. O prédio onde Jéssica trabalhava era imenso, desses comerciais com mais vidro do que parede. Gente chique passando de salto alto e blazer, com café na mão, falando no celular sem parar. Ela entrou pela porta dos fundos, onde só os funcionários passavam. Deu bom dia pro porteiro, que respondeu sem nem olhar na cara dela. No vestiário, ficou uns minutos sentada sozinha no banco de madeira. As outras faxineiras ainda não tinham chegado. Foi ali que a primeira lágrima escorreu. Pegou o celular e viu a última mensagem da mãe. Tinha sido 3 dias antes. "Fica com Deus, minha filha", leu aquilo e desabou. Chorou baixinho, tentando não fazer barulho. Sentia como se o coração tivesse quebrado em 1000 pedaços. E o pior, não tinha ninguém ali para segurar a mão dela. Começou a trabalhar com os olhos ainda vermelhos. Pegou o carrinho de limpeza, subiu pro 12º andar e começou a limpar as salas. Passava pano no chão, limpava os vidros, esvaziava as lixeiras. Mas tudo no automático. Era como se o corpo estivesse ali, mas a cabeça em outro lugar. Na verdade, ela só pensava numa coisa: no rosto da mãe no caixão. Ela não conseguia tirar isso da cabeça. E ainda não tinha contado para ninguém. Nem pros colegas. Nem pro supervisor. Por volta das 9 da manhã, Jéssica foi limpar o hall principal. Aquela área gigante com piso brilhante e um pé direito tão alto que dava até eco. Estava varrendo perto da porta de entrada quando uma moça esbarrou nela. O café que a mulher segurava caiu no chão e espirrou na barra da calça social. A mulher ficou furiosa. Xingou. Disse que ela era desatenta, que era por isso que gente, como ela só servia para limpar sujeira. Jéssica não respondeu. Não teve força. Só pediu desculpas e se abaixou para limpar. A mão tremia. O pano molhado no chão virou quase um espelho com as lágrimas dela caindo em cima. Ela não aguentava mais, não por causa da mulher grossa, nem por causa do trabalho. Era a dor por dentro. Um vazio que consumia tudo. O prédio estava cheio, mas ela se sentia sozinha. Sozinha como nunca. Foi então que tudo aconteceu. Jéssica largou o pano, ficou de pé e olhou em volta. Não sabia por quê, mas sentiu que ia desabar ali mesmo. Sem pensar, andou até o canto do hall, onde tinha um banco de madeira encostado na parede. Sentou-se ali e chorou de verdade. Sem medo, sem vergonha. O rosto molhado, os ombros balançando, a respiração falhando. Era um choro doído, pesado, daqueles que vêm do fundo do peito. Um homem passou por perto.
Alto, moreno, bem vestido. Devia estar indo para alguma reunião. Quando olhou para ela, os olhos dos dois se cruzaram. Jéssica nem pensou direito. Só falou no meio das lágrimas: "Você pode me dar um abraço?" O homem parou. Parecia confuso por um segundo. Olhou para os lados, depois para ela de novo. E sem dizer nada, se abaixou e abraçou Jéssica. Um abraço apertado, firme, como se ele soubesse exatamente o que ela estava sentindo. Ela chorou no ombro dele, com força, como se fosse o único lugar seguro no mundo naquele momento. Depois de um tempo, ela se afastou, enxugou o rosto com a manga da blusa e tentou sorrir, mas nem conseguiu. Disse um "obrigada", baixinho. Ele só acenou com a cabeça e foi embora, sem falar nada. Sumiu no meio do prédio. Jéssica ficou ali mais um pouco, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Aquele abraço tinha sido a única coisa boa no pior dia da vida dela. E mesmo sem saber o nome daquele homem, ela sentia que algo tinha mudado. Não sabia o quê. Mas alguma coisa tinha mudado. Jéssica seguiu o resto do dia num piloto automático, esquisito. Depois daquele abraço do desconhecido, parecia que o peso nas costas tinha ficado um pouco menos pesado, mas ainda assim, ela estava destruída por dentro. Limpava os corredores sem prestar muita atenção no que estava fazendo. Passava o pano no chão sem lembrar se já tinha passado ali antes. Só queria que o dia acabasse logo. Ainda tinha que correr no hospital para assinar uns papéis, ver a parte do enterro e pensar como ia pagar tudo aquilo sem ter um centavo guardado. No final da tarde, quando foi guardar os produtos no depósito, viu que tinha esquecido o pano, de chão na sala de reuniões do 9º andar. Resmungou sozinha e pegou o elevador de volta. O prédio já estava bem mais calmo, com muita gente indo embora e outros esperando no térreo os carros de aplicativo. O elevador parou e quando a porta abriu, ele estava lá, o mesmo homem do abraço. Jéssica congelou. Ele estava em pé, olhando o celular, com uma pasta preta debaixo do braço. Usava uma camisa social de manga dobrada e relógio caro no pulso, o tipo de homem que nunca repararia numa faxineira. Mas ele reparou. Na hora que levantou o rosto e viu ela, sorriu de leve, como se reconhecesse. Ela ficou sem saber o que fazer. Entrou no elevador, meio sem jeito, segurando o carrinho de limpeza. O silêncio ali dentro era tenso. Só se ouvia o barulhinho do motor e o ponteiro do relógio dele batendo de leve. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Você tá melhor?" Ela demorou um segundo para entender. Então percebeu que ele lembrava do que tinha acontecido. Ficou vermelha, sem saber se respondia ou se fingia que não era com ela. "Tô... um pouco", respondeu baixo, olhando para o chão. "Fico feliz." Mais silêncio. O elevador desceu mais 2 andares. Ela torcia para a porta abrir logo. Estava envergonhada, não sabia por quê. Era só um estranho, mas aquele abraço tinha sido tão íntimo que agora ela não sabia mais como agir perto dele. "Sou Caio", ele disse, estendendo a mão. Ela olhou para a mão dele, depois para ele, e apertou sem força. "Jéssica." "Prazer, Jéssica." Ela só acenou com a cabeça. A porta do elevador abriu no 5º andar e ele saiu. Mas antes de sumir no corredor, olhou para trás e disse: "Espero que seu dia termine melhor do que começou." Ela ficou ali, parada, olhando a porta se fechar. O coração acelerado. Não sabia explicar o que tinha sido aquilo. Ele era gentil, calmo, diferente de todo mundo que ela conhecia naquele prédio. E agora ela sabia o nome dele. Caio. Guardou aquilo como quem guarda um segredo. Na hora de ir embora, já no fim do expediente, Jéssica foi pro ponto de ônibus de novo. Cansada, suada, com as costas doendo. Sentou no banco da parada e ficou encarando o chão. Um monte de coisa passava na cabeça dela ao mesmo tempo. A mãe, o dinheiro, a papelada do hospital, o enterro no dia seguinte. Mas no meio disso tudo, Caio também aparecia. A imagem do rosto dele,
calmo, falando com gentileza, mesmo sem conhecer ela. Era estranho aquilo, mas bom. Uma coisa boa no meio de um mar de desgraça. No dia seguinte, chegou mais cedo. Queria terminar as tarefas logo para sair e resolver as coisas do enterro. O supervisor tinha liberado ela mais cedo, mas só se fizesse a limpeza da manhã inteira. Então ela correu. Limpou tudo no tempo recorde, mesmo com o coração ainda apertado. As outras funcionárias notaram que ela estava mais quieta, mas ninguém perguntou nada. E ela também não contou. Já perto das 10 da manhã, quando passava pelo térreo com o carrinho, viu Caio de novo. Ele estava sentado no café que tinha no canto do prédio, tomando algo e mexendo no notebook. Ela fingiu que não viu, mas deu uma olhada rápida para ver se ele lembrava dela. Lembrou. Ele acenou. Sorriso discreto, mas presente. Ela pensou em passar direto, mas não conseguiu. Parou, ajeitou o avental e se aproximou. Oi, disse meio sem graça. Oi, Jéssica. Ela ficou de pé, meio desconfortável. Ele percebeu. Quer sentar um pouco? Tô de serviço. Só 1 minuto. Ela olhou para os lados. Não tinha ninguém do prédio por perto. O supervisor estava no outro andar. Então sentou, rápido, com o corpo meio virado para o lado, pronta para sair correndo se precisasse. Conseguiu resolver as coisas com sua mãe? Jéssica travou. Aquilo foi direto. Não esperava que ele fosse lembrar ou perguntar daquilo. Ainda não. O enterro vai ser hoje. Sinto muito. Ela só balançou a cabeça. Ficou olhando a mesa, evitando os olhos dele. Desculpa perguntar. Não quero te deixar mal. Só queria saber se você tá bem. Ela respirou fundo. Pensou se devia falar. Decidiu falar. Eu não tenho mais ninguém. Era só ela. Agora sou só eu. E nem sei como vou pagar tudo. Caio ficou em silêncio. Não fez cara de pena, nem tentou consolar. Só ouviu. Se quiser, eu posso te ajudar. Ele disse de repente. Ela arregalou os olhos. Não. Não precisa. Eu me viro. Às vezes aceitar ajuda não é sinal de fraqueza, sabia? Ela levantou do banco. Eu preciso voltar. Claro. Mas se mudar de ideia... Ele puxou um bloquinho do bolso, escreveu algo e entregou para ela. Era um número de celular. E só isso. Pode me mandar mensagem se quiser. Jéssica pegou o papel com cuidado, como se fosse algo que pudesse se desfazer nas mãos. Guardou no bolso e saiu dali antes que o nó na garganta ficasse grande demais. O dia seguiu. E enquanto limpava as janelas do 10º andar, ela pensava no número dentro do bolso. Pensava em Caio. E no jeito que ele falava com ela como se fosse gente. Gente igual. Era só um abraço, um nome, um número no papel. Mas para ela, parecia o começo de alguma coisa que ainda não dava para entender. Caio nunca foi o tipo de cara que gostava de chamar atenção. Mesmo tendo dinheiro de sobra, vivia como se não tivesse. Não gostava de aparecer em eventos, evitava fotos em redes sociais e sempre que podia, trocava uma reunião formal por uma conversa rápida no café do prédio. Enquanto os outros empresários faziam questão de serem vistos, ele fazia questão de passar despercebido. Filho de um dos fundadores da construtora, que agora era dona de mais de 10 prédios comerciais na cidade, Caio tinha assumido os negócios, depois que o pai sofreu um AVC. Fazia 2 anos que ele estava à frente da empresa, mas pouca gente sabia quem ele era de verdade. Só viam um homem bem vestido, que aparecia de vez em quando nos andares de cima, sempre com o notebook debaixo do braço, conversando pouco, observando tudo. A maioria dos funcionários do prédio não fazia ideia de que aquele cara que tomava café no térreo era o dono daquilo tudo. E era exatamente assim que ele preferia. Gostava de ouvir as conversas sem ser notado, de saber como andava a limpeza, a segurança, o atendimento. Quando tinha que fazer reuniões com a diretoria, ele subia pela escada, não usava elevador privativo. Dizia que assim ficava mais ligado na vida real. Ninguém entendia. Achavam estranho, mas Caio nunca ligou para o que achavam. O apartamento dele era no último andar de um prédio mais antigo, no bairro de Perdizes. Amplo, moderno,
cheio de vidro, mas com pouca coisa dentro. Caio não era de juntar tralha. O que tinha lá era básico: sofá, TV, uma estante com livros e umas fotos antigas com o pai, ainda jovem, segurando projetos de construção como se fossem troféus. Tinha também uma foto da mãe, que morreu quando ele tinha 15 anos. Depois disso, foi criado praticamente pelo pai e por um motorista de confiança que virou quase família. A vida dele era cheia de silêncio. Ele acordava cedo, fazia o próprio café, respondia e-mail sozinho, evitava reuniões desnecessárias. Tinha dinheiro para comprar o que quisesse, mas comprava pouco. Usava as mesmas 2 ou 3 camisas sociais, com a manga dobrada, relógio simples, celular sem capa. Não dirigia, carro de luxo, andava de moto. A mesma moto há anos, uma Honda escura que ele mesmo cuidava. Era o jeito dele de ficar em movimento sem chamar atenção. Amigos, ele tinha poucos. Alguns da época da faculdade de engenharia, outros que conheceu em viagens a trabalho, mas nada muito próximo. Namoradas? Algumas sim, mas nenhuma que tivesse ficado por muito tempo. Ele era difícil de abrir. Demorava para confiar. Tinha aprendido a esconder o que sentia, desde novo. Preferia escutar a falar, e quando falava, era sempre com calma, como se pesasse cada palavra antes de soltar. Naquele dia do abraço, quando Jéssica pediu aquilo do nada, ele teve um baque por dentro. Nunca tinha acontecido nada parecido. No meio da correria, dos compromissos, alguém simplesmente olhar para ele e dizer: "Me dá um abraço?" Foi como se o tempo tivesse parado por uns segundos. Ele não pensou, só agiu. Estendeu os braços e segurou aquela mulher que chorava como se o mundo tivesse desabado em cima dela. E naquele momento, algo dentro dele também se mexeu. Depois que ela saiu, ele ficou parado ali no hall, tentando entender o que tinha sentido. Era um aperto no peito, um incômodo que não era dor, mas também não era leveza. Era como se alguém tivesse lembrado ele de que o mundo tinha mais coisa do que contratos, números e salas de reunião. Voltou para o escritório, mas não conseguiu se concentrar em nada. Abriu a planilha de custos, mas os olhos não focavam. Mandou um áudio para o diretor de operações, pediu para remarcar uma reunião. Disse que estava com dor de cabeça. Mentira. Era confusão mesmo. Aquela mulher tinha aparecido na vida dele como um raio. E não era porque ela era bonita, diferente, ou qualquer coisa assim. Era porque ela tinha sido real. Tão real que doeu. Nos dias seguintes, ele ficou observando. Sem parecer óbvio, prestava atenção quando ela passava com o carrinho de limpeza, quando descia para o depósito, quando saía para almoçar com as outras faxineiras. Uma vez viu ela comendo um salgado no canto da praça de alimentação, olhando para o nada. O rosto cansado, os olhos tristes. Tinha vontade de ir lá falar, mas não sabia o que dizer. O que ele podia oferecer que não soasse estranho? Dinheiro? Ajuda? Amizade? E se ela achasse que ele estava com pena? Então decidiu escrever o bilhete. Só isso. Se quiser conversar, me procure. C. Simples. Sem pressão. Dobrou e deixou no armário do vestiário, quando passou por lá sob o pretexto de checar o sistema hidráulico que tinham reclamado. Ninguém desconfiou. Nem ela. Quando viu ela guardar o bilhete no bolso, sentiu que tinha feito certo. Pelo menos ela sabia que ele estava ali, mesmo que ela não soubesse quem ele era de verdade. Mas aí veio o elevador, o encontro ali dentro. Ela reconhecendo ele querendo conversar mais. Queria saber se ela estava bem, mas não queria parecer curioso demais. Quando ela falou do enterro da mãe, teve vontade de abraçar ela de novo, mas se segurou, respeitou o espaço dela, o jeito dela. De noite, no apartamento silencioso, deitou no sofá e ficou olhando para o teto. Tinha reunião no dia seguinte cedo, contrato novo para fechar. Problema de encanamento num dos prédios da Zona Leste. Mas só conseguia pensar numa coisa. Jéssica. Caio não sabia o que era aquilo. Não era paixão. Ainda. Não era pena. Ele sabia reconhecer pena.
Já tinham olhado para ele com pena quando perdeu a mãe. Isso era outra coisa. Era vontade de proteger, de estar perto, de oferecer um mundo diferente, mesmo que só por uns minutos. E pela primeira vez em muito tempo, ele não queria ser invisível. Pelo menos, não para ela. O velório da mãe de Jéssica foi simples, com poucas pessoas. 2 vizinhas antigas apareceram, mais um primo distante que ela nem lembrava direito. Ninguém ficou muito tempo. O enterro foi rápido. Chovia fino e ela nem se importou com a roupa molhada. Ficou parada ali na frente do caixão até o coveiro pedir licença para baixar. Quando terminou, voltou para casa com um vazio que parecia uma cratera. No dia seguinte, mesmo sem ter dormido direito, ela acordou cedo, pegou a mochila, a marmita e foi trabalhar. Não porque queria, mas porque precisava. Já estava devendo o aluguel, tinha que pagar a taxa do cemitério e ainda precisava comprar comida. A vida não para quem perde alguém, muito menos para quem não tem ninguém para ajudar. O ônibus estava lotado. Teve que ir em pé quase o trajeto inteiro, segurando no ferro com uma mão e tentando se equilibrar com a outra no carrinho de limpeza. Sentia o corpo mole, como se estivesse carregando sacos de cimento nas costas. Mas chegou. Pontual, como sempre. No prédio, tudo estava como sempre. As pessoas andando apressadas, cheias de compromissos, de copo de café na mão e cara de pressa. Ninguém sabia que ela tinha enterrado a mãe no dia anterior. Ninguém perguntou, nem o supervisor. Ele só entregou a planilha com as tarefas do dia e disse bom trabalho, antes de sair andando. Ela colocou os fones de ouvido, não para ouvir música, mas para tentar se isolar um pouco do mundo. Subiu para o 8º andar, onde sempre começava a limpeza, e foi fazendo tudo no ritmo dela. Mas não estava conseguindo focar. Limpava uma mesa, esquecia de tirar o lixo. Passava pano no chão, mas esquecia de trocar a água. Por pouco não escorregou no próprio sabão, de tanto que estava distraída. No banheiro feminino, se olhou no espelho e levou um susto. Estava com uma cara que nem ela reconhecia. Olheira funda, pele apagada, olhar perdido. Pegou água gelada da pia e jogou no rosto. Respirou fundo e voltou para o serviço. Só que o corpo não respondia mais como antes. O braço doía, a coluna reclamava, os olhos ardiam. Tudo nela pedia descanso, mas ela não tinha esse luxo. Na hora do almoço, nem quis descer para a praça de alimentação. Sentou no chão do depósito, abriu a marmita ali mesmo. Arroz, ovo frito e farofa. A comida estava fria, meio grudada, mas era o que dava. Comeu devagar, pensando na mãe, pensando na última vez que elas tinham comido juntas. Foi numa quarta-feira, 3 semanas atrás. Tinha feito sopa de feijão. Lembrou da mãe dizendo que ela estava muito magra, que precisava comer direito. Aquilo doeu. Engoliu o choro junto, com a última colherada. De tarde, esqueceu o balde de água suja no corredor do 10º andar. Quase que um homem tropeçou. Ele reclamou alto. Disse que era um absurdo aquilo, que o prédio estava virando zona. Jéssica só abaixou a cabeça e pediu desculpas. Pegou o balde e saiu de fininho. Quando chegou no andar de baixo, Paula estava esperando. Paula era a síndica do prédio, do tipo metida que sempre andava com uma prancheta na mão e nariz empinado. Nunca olhava nos olhos dos funcionários. Só aparecia para dar bronca ou reclamar de alguma coisa. E naquele dia, ela estava especialmente insuportável. Jéssica, você deixou um balde no meio do corredor. O cliente do andar reclamou. Isso, não pode acontecer. Foi sem querer. Não me interessa o motivo. Se acontecer de novo, vamos ter que rever seu contrato, entendeu? Ela engoliu seco. Queria responder, queria gritar, mas só disse sim e saiu dali. Quando virou o corredor, os olhos já estavam cheios de lágrimas de novo. Foi até a escada de emergência, se trancou lá por uns minutos e chorou em silêncio, com a cabeça encostada na parede fria. Aquela era a nova vida dela. Sem mãe, sem tempo para respirar
e com gente apontando o dedo o tempo todo. Sentia como se o mundo estivesse chutando alguém que já estava no chão. Mas mesmo assim, ela voltava para o serviço. Terminava o que tinha que fazer. Varreu, passou pano, limpou vidro, tirou poeira. Tudo sem reclamar. No fim do expediente, quando já estava indo embora, viu Caio entrando no prédio. Ele carregava uma sacola com algo dentro, talvez comida. Usava uma jaqueta simples e parecia cansado também. Eles se olharam por um segundo e ele fez um sinal com a cabeça. Jéssica tentou sorrir, mas só conseguiu levantar o canto da boca. Seguiu andando sem parar. Não queria conversa. Não naquele dia. No ponto de ônibus, sentou no banco e ficou olhando os carros passarem. Já era noite. A mochila pesava nas costas. A cabeça parecia cheia de pedra. Sentia que estava vivendo no modo sobrevivência. Só fazendo o mínimo para continuar de pé. E por dentro, um buraco. Um buraco que não dava para tapar com café, com abraço, nem com conversa. Um buraco que só ela via. Quando chegou em casa, a luz da sala ainda estava queimada. O cheiro do velório ainda pairava no ar. A mesma roupa da mãe ainda pendurada atrás da porta do quarto. Não teve coragem de mexer em nada. Deitou no sofá e ficou ali, com os olhos abertos, olhando o teto escuro. O barulho do vizinho de cima arrastando cadeira, a TV da vizinha da frente ligada num programa de fofoca. Tudo ao redor seguindo normal. E ela parada no tempo. Jéssica estava voltando à rotina, mas o luto pesava demais. Mais do que ela achava que podia aguentar. Mas não tinha escolha. Amanhã era outro dia. Outro balde, outra vassoura, outra bronca. E assim ia indo, até onde o corpo e a cabeça aguentassem. Paula era o tipo de mulher que só de olhar já dava vontade de desviar o caminho. Não era pelo salto alto, pela roupa cara ou pelo cabelo sempre bem arrumado. Era pelo jeito, pela expressão no rosto, pela postura, pela forma como tratava todo mundo como se fosse inferior. Ela andava pelo prédio com aquele ar de manda mais do que realmente manda, como se cada andar fosse propriedade dela. A verdade é que ela adorava se sentir no controle. A função oficial era síndica do prédio comercial, mas na cabeça dela era muito mais do que isso. Era como se fosse uma gerente geral de tudo o que acontecia ali. Adorava dar ordens, fiscalizar, apontar erro, cobrar postura. Sabia o nome de todos os funcionários da limpeza, da segurança, da portaria, mas nunca usava. Preferia chamar de a moça da faxina, o rapaz da recepção, aquela menina do café. Não era falta de memória, era de respeito mesmo. Com Jéssica, a implicância começou meses antes. Logo nos primeiros dias, Paula já tinha marcado ela como desatenta. Um pano esquecido aqui, um papel fora do lugar ali e pronto. Paula anotava, tudo numa prancheta que carregava para cima e para baixo. Aquela prancheta era quase uma extensão do braço dela. Tudo que via, anotava. Às vezes até inventava detalhes só para reforçar a queixa. O que ninguém sabia é que por trás daquela implicância tinha um motivo escondido. Paula tinha planos grandes. Queria ser mais do que síndica. Queria um cargo dentro da construtora. Queria entrar pro lado de dentro da empresa de Caio. Tinha mandado currículo, participado de entrevistas, mas nunca passava para a fase final. E ela achava que era por falta de destaque. Então decidiu começar por baixo. Mostrar que sabia comandar, que botava ordem, que resolvia problemas. E quem era o alvo fácil para isso? Jéssica. Uma funcionária quieta, humilde, que não reclamava. Perfeita para ser usada como exemplo. Paula passava pelos andares só para encontrar erro. E quando não achava, forçava uma bronca. Reclamava que o chão estava molhado demais, que o pano cheirava forte, que a funcionária demorava demais em um andar. Começou a anotar horário de entrada e saída de Jéssica com mais rigor do que dos outros. Tudo anotado à caneta, com marcação em vermelho. Num dia qualquer, viu Jéssica limpando a porta de vidro com o pano errado. Era para usar o azul, e ela estava usando o verde. A bronca veio na hora. Já te expliquei sobre o código de cores dos panos. Isso é básico, Jéssica. Desculpa,
Eu troco agora. Não é sobre trocar, é sobre saber o que tá fazendo. Aqui não é qualquer lugar. É um prédio de alto padrão. A limpeza precisa seguir regras. Ela falava alto de propósito. Queria que os outros ouvissem. Queria que Jéssica se sentisse menor ainda. Mas Jéssica só abaixava a cabeça e dizia que ia corrigir. Teve um dia que Paula foi além. Disse que ia começar a tirar fotos dos erros para mandar pro RH da empresa terceirizada. E tirou mesmo. Fotografa lixeira com saco mal colocado, ralo com fiapo de cabelo, papel caído no canto. Depois mandava tudo por e-mail, com título em caixa alta. Nova falha da funcionária Jéssica Santos. O tom era claro. Ela queria ver Jéssica fora. Dali. Só que tinha uma coisa que Paula ainda não sabia. Jéssica era forte. Mesmo chorando sozinha no depósito, mesmo carregando dor nas costas e no coração, ela seguia. Não se fazia de vítima. Não rebatia. Só trabalhava. E esse silêncio incomodava ainda mais Paula. Ela queria ver reação. Queria conflito. Mas Jéssica não dava esse gosto. Outro detalhe que Paula não entendia era por que Caio, o dono do prédio, às vezes trocava olhares com Jéssica. Era raro, mas acontecia. Ela já tinha percebido. Uma vez, viu de longe eles conversando no café. Outra vez, viu ele entregando algo na mão dela. Isso acendeu um alerta dentro dela. Não de ciúme, mas de ameaça. Se Caio simpatizava com Jéssica, ela precisava agir rápido. Então Paula começou a bolar um plano maior. Queria montar um dossiê completo com falhas da funcionária. Algo que pudesse ser usado como justificativa definitiva para a demissão. Chamou a supervisora da limpeza para uma conversa de rotina. Falou que precisava que todos os erros de Jéssica fossem registrados por escrito. Reforçou que o prédio tinha imagem a zelar e que uma funcionária desleixada prejudicava tudo. Não tô dizendo que ela é má funcionária, Paula disse com um sorriso cínico. Eu só acho que talvez ela não esteja preparada para um lugar tão exigente como esse. O tom parecia inocente, mas era veneno puro. A supervisora, que era mais neutra, ficou desconfortável. Mas Paula era insistente. Apontava números, mostrava fotos, dizia que já tinha reclamações de clientes. A maioria inventada. Mesmo assim, nada era o suficiente para derrubar Jéssica de vez. E isso deixava Paula cada vez mais irritada. Era como se quanto mais ela apertasse, mais Jéssica resistisse. E aquilo mexia com o ego dela. Não suportava ser ignorada. Não suportava ser contrariada. Ainda mais por uma faxineira que na cabeça dela nem devia estar ali. Num final de tarde, Paula desceu até o vestiário. Entrou sem avisar. Abriu o armário de Jéssica e ficou olhando o conteúdo. Um par de tênis, uma marmita vazia, um bloquinho com anotações e o papel dobrado com o número de Caio. Ela não teve coragem de pegar, mas viu. E isso foi suficiente para entender que tinha alguma coisa ali que ela não sabia. E que talvez ela estivesse mexendo com a pessoa errada. Mas era tarde demais para recuar. Paula já tinha ido longe. Já tinha apostado tudo na ideia de derrubar Jéssica. Agora era questão de orgulho. E até o fim, mesmo que precisasse sujar as mãos de vez, Jéssica entrou no vestiário com a cabeça cheia. O dia tinha sido puxado, e parecia que quanto mais ela tentava acertar, mais coisa dava errado. Tinha acabado de levar uma bronca porque esqueceu de limpar o vidro da porta de uma sala de reunião. Nem era grande coisa, mas com Paula por perto, qualquer detalhe virava um escândalo. O corpo doía, o coração também. E tudo que ela queria era tirar o uniforme, lavar o rosto e ir embora o mais rápido possível. Ela abriu o armário dela com pressa, querendo guardar logo as coisas. A marmita vazia estava lá desde o dia anterior, esquecida. Pegou para levar embora. E foi aí que viu o bilhete. Estava dobrado bem certinho, bem no canto da prateleira de dentro, como se alguém tivesse deixado com cuidado para não chamar atenção. Ela estranhou na hora. Olhou em volta. Ninguém no vestiário naquele momento. Ficou parada um segundo com o papel na mão, pensando se devia abrir. Abriu. A letra era firme, bonita, escrita com caneta azul. Se quiser conversar, me procure.
C. Só isso. Nenhuma assinatura completa. Nenhum outro detalhe. Só aquela frase e uma letra. Um C. Ela sentou no banco do vestiário. Ainda. Com o papel na mão, sem entender direito. Quem teria deixado aquilo? E por quê? Passou a mão na testa, tentando lembrar de alguém que ela conhecia que começava com C. Pensou em Carlos, o segurança da noite, mas ele mal falava com ela. Pensou em Camila da equipe de limpeza, mas a letra era de homem. E aí, de repente, uma imagem veio clara na cabeça. Caio. O nome bateu de um jeito que fez o estômago dela revirar. O Caio do abraço, o Caio do café, o Caio do elevador. Aquilo fazia sentido demais. Ela ficou olhando para o bilhete como se ele pudesse responder por conta própria. A letra era dele? Não tinha certeza, nunca tinha visto ele escrevendo. Mas sentia que era. Era o tipo de coisa que ele faria. Simples, direto e no momento certo. Ficou parada ali uns minutos. Não sabia se sorria ou se ficava nervosa. Um lado dela se sentia bem por saber que ele pensou nela. O outro lado desconfiava. Por que um cara daquele, rico, bem-sucedido, ia querer conversar com ela? Uma funcionária da limpeza, que mal conseguia pagar as contas. Aquilo podia ser só gentileza. Ou podia ser outra coisa. E esse outra coisa era o que deixava tudo mais confuso. Guardou o bilhete dentro da carteira, entre 2 papéis dobrados. Pensou em jogar fora, mas não conseguiu. Depois lavou o rosto na pia do vestiário. Passou a mão nos olhos para tirar o vermelho e foi embora com o passo rápido, como se estivesse fugindo dos próprios pensamentos. Naquela noite em casa, colocou o bilhete em cima da mesa. Ficou olhando para ele enquanto jantava pão com manteiga e café requentado. A TV estava ligada num jornal qualquer, mas ela nem prestava atenção. Tava com a cabeça longe. Pegou o celular e ficou com ele na mão. Queria mandar uma mensagem, mas o bilhete não tinha número. Só dizia para procurar. Mas onde? No prédio? No café? Pela escada? Tentou lembrar dos momentos em que viu Caio nos últimos dias. Ele parecia sempre estar ali por acaso. Nunca com hora marcada, nunca no mesmo lugar. Mas tinha alguma coisa diferente na forma como ele olhava para ela. Não, era só gentileza. Era tipo atenção de verdade. Um olhar de quem via ela de um jeito que ninguém mais via. O coração acelerava só de pensar nisso. E isso a deixava com raiva de si mesma. Não podia se permitir ficar pensando nessas coisas. Não podia dar espaço para ilusão. Já tinha coisa demais para lidar. Não dava para fantasiar. Ele era o dono do prédio. Era rico. Tinha uma vida que ela nem entendia. E ela era só uma faxineira que mal dava conta da própria vida. Mas mesmo tentando pensar assim, a ideia do bilhete ficava ali, latejando. Ela se pegou sorrindo sozinha, depois balançando a cabeça e se xingando baixinho por isso. Pensou em jogar o bilhete na pia e abrir a torneira, mas não fez. Dobrou ele de novo, com o mesmo cuidado de quem fecha uma lembrança boa, e guardou na carteira outra vez. No dia seguinte, Jéssica acordou mais cedo do que o normal. Não conseguia dormir direito, a cabeça martelando. Tomou banho, se arrumou e pegou o ônibus num silêncio que parecia mais pesado que o comum. No caminho, ficou pensando se teria coragem de procurar Caio. E se ele não dissesse nada? E se tivesse sido outra pessoa que deixou o bilhete? E se ela se enganasse e passasse vergonha? Chegou no prédio e começou o turno como sempre. Ajeitou o uniforme, pegou o carrinho de limpeza e subiu para o 6º andar. Tava tentando não pensar em nada, mas era difícil. Cada vez que o elevador apitava, ela virava o pescoço para ver se era ele. Quando chegou a hora do intervalo, desceu pro térreo e ficou rondando perto do café, só para ver se ele aparecia. Não apareceu. Sentou num banco perto do jardim interno e fingiu mexer no celular. As outras funcionárias estavam lá dentro, tomando café com pão de queijo. Ela não quis companhia. Queria silêncio. E talvez uma chance de ver Caio. O tempo passou. Nada dele. Quando o intervalo acabou,
Ela voltou para o serviço com uma mistura de decepção e alívio. Estava aliviada porque não sabia o que ia dizer se visse ele, e decepcionada porque lá no fundo queria ver. Naquela noite, o bilhete voltou para a mesa, mais amassado, mais mexido, mas ainda lá. E pela primeira vez, Jéssica sentiu que aquilo ali podia ser o começo de algo. Não sabia o quê. Não tinha certeza de nada. Mas sentia. E só isso já era diferente de tudo que ela estava acostumada a sentir. Naquela manhã, Jéssica chegou um pouco mais atrasada que o normal. A chuva tinha pegado ela no meio do caminho e o ônibus demorou quase o dobro do tempo. Chegou no prédio com o tênis molhado, cabelo grudado na testa e a paciência bem curta. O portão dos fundos emperrou e o porteiro, como sempre, nem se mexeu para ajudar. Ela empurrou com força e entrou meio bufando, carregando a mochila e o uniforme num saco plástico. Subiu direto pro vestiário, trocou de roupa rápido, prendeu o cabelo do jeito que deu e saiu correndo para pegar o carrinho de limpeza. Nem tinha tomado café. Tava com um gosto ruim na boca. Não sabia se era fome ou cansaço acumulado. Só queria terminar logo o serviço, da manhã, comer qualquer coisa e depois dar um jeito de respirar um pouco, nem que fosse 10 minutos sentada no canto da escada de emergência. Já passava das 9, quando ela entrou no elevador com o carrinho e apertou o botão do 8º andar. A porta estava quase fechando quando alguém colocou a mão para segurar. Era ele, Caio. Ela gelou na hora. Ele entrou com um sorriso discreto e o cheiro do perfume dele tomou conta do elevador. Um cheiro leve, diferente, que grudava na memória. "Bom dia, Jéssica." Ela respondeu um bom dia tão baixo que quase não saiu. Ficou com a cabeça meio baixa, tentando parecer concentrada no painel dos andares. "Tá tudo bem?" Ele perguntou, do jeito calmo de sempre. Ela levantou os olhos e fez que sim com a cabeça, mas sabia que estava longe de estar tudo bem. Só que não tinha coragem de abrir nada ali, com o elevador fechado, ele tão perto, e o coração dela dando pulos sem parar. A porta abriu no 8º, e ela saiu empurrando o carrinho. Antes de virar no corredor, ele falou: "Tô indo pro café daqui a pouco. Se quiser sentar comigo por uns minutos, tá convidada." Ela parou, sem virar para ele, só acenou com a cabeça. Continuou andando com o carrinho, com a mente ainda lá, dentro do elevador. O que ele queria? Por que continuava puxando assunto? Era só gentileza? Ela não sabia. Mas mesmo sem entender, sentia vontade de aceitar. Fez a limpeza do andar como se estivesse em outro mundo. Quase derrubou um rodo, esqueceu de trocar a água do balde, limpou uma porta 2 vezes e nem percebeu. Quando viu, já estava na hora do intervalo. Desceu pro térreo sem pensar muito e andou até o café. Os pés estavam leves, como se tivessem vontade própria. Caio estava lá, sentado na mesma mesa de sempre, com uma xícara na frente e o celular na mão. Quando viu ela, sorriu e fez sinal para ela sentar. Jéssica olhou em volta. Tinha 2 homens engravatados numa mesa perto, uma mulher falando no telefone encostada na parede e uma senhora com crachá da contabilidade pedindo um pão de queijo no balcão. Ninguém estava prestando atenção nela. Isso ajudou. Sentou meio devagar. Ajeitou o avental no colo, sem saber onde colocar as mãos. "Obrigado por vir", ele disse. "Eu quase não vim." "Por quê?" "Não sei. Achei que talvez fosse estranho." Ele ficou um tempo calado, como se pensasse na resposta. Estranho seria ignorar tudo. Aquele dia, o abraço, foi um momento forte. Pelo menos para mim foi. Ela olhou direto nos olhos dele pela primeira vez desde que sentou. Não viu deboche, nem cara de quem estava brincando com ela. Era sério. Verdadeiro. "Para mim também", ela disse. Um silêncio rápido se formou, mas não era desconfortável. Era aquele tipo de silêncio que parece cheio de coisas que não precisam ser ditas. Ele perguntou se ela queria alguma coisa. Ela disse que não, mas ele levantou, foi até o balcão e voltou com um pão de queijo e uma xícara de chá. "Achei que chá cairia melhor com esse frio", ele disse, empurrando para ela. "Obrigada",
Ela tomou o chá devagar, com as mãos, envolvidas na xícara quente. Aquele calorzinho parecia chegar no peito. Você sempre vem aqui? Ela perguntou. Sempre que posso. Gosto de observar. Ver como tudo funciona. Gente diferente passando o tempo todo. Você trabalha em alguma sala aqui? Ele deu um sorrisinho. Algo assim. Ela achou aquilo esquisito, mas não insistiu. Preferia não parecer curiosa demais. E você? Tá conseguindo lidar com tudo? Ela sabia que ele estava falando da mãe. O assunto ainda doía, mas respondeu. Não tem muito o que fazer, né? A gente segue. Ele fez que sim com a cabeça. Ficou mexendo no anel que usava no dedo, num gesto automático. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Por quê? Ele levantou os olhos, surpreso com a pergunta. Como assim? Por que você tá sendo tão gentil comigo? Não tô acostumada com isso, principalmente aqui. Ele respirou fundo antes de responder. Porque às vezes, num momento difícil, a gente precisa só de alguém que olhe de verdade pra gente. E você pediu um abraço. Isso não sai da minha cabeça. Ela não sabia o que responder. Ficou olhando pra xícara, tentando segurar o rosto que estava esquentando. Desculpa, se isso tá parecendo invasivo. Não tá. Só é novo pra mim. Tá tudo bem, ele disse, com aquele jeito calmo de sempre. Não precisa ter pressa com nada. Ela terminou o chá em silêncio. Quando se levantou para voltar para o trabalho, ele ficou sentado, olhando para ela com um olhar tranquilo. Não insistiu em mais nada. Só disse: se quiser conversar de novo, estarei por aqui. Ela fez que sim com a cabeça, virou e foi embora. Enquanto subia com o carrinho para o próximo andar, sentia uma coisa diferente. Dentro dela, algo leve, quase bom. Não era felicidade, mas também não era tristeza. Era como se uma janela tivesse aberto no meio de uma sala escura. E o vento que entrou por ali tinha cheiro de recomeço. Jéssica acordou com aquela sensação de que o dia ia ser difícil. O corpo parecia mais pesado que o normal. A cabeça latejava. Não era só cansaço físico. Era a preocupação se acumulando igual poeira em canto de armário. A grana estava apertada, a geladeira quase vazia, e agora tinha uma tensão nova no ar. Desde que teve aquele segundo encontro com Caio no café, tudo parecia mais carregado no prédio. Era como se alguém tivesse percebido. Como se olhos tivessem virado para ela sem aviso. Naquela manhã, assim que chegou, a primeira coisa que escutou foi: a Paula quer te ver antes de subir para os andares. Era o Diego, o supervisor da limpeza. Tava com cara de quem já sabia que vinha bomba. Ele não era ruim, mas também não batia de frente com Paula. Só passava o recado, quase sempre com ar de quem preferia estar em outro lugar. Jéssica respirou fundo, guardou a mochila e desceu para a sala da administração, onde Paula ficava. Ela estava lá, sentada atrás da mesa, com os braços cruzados, como se já tivesse cansada da conversa antes mesmo de começar. Tinha uma prancheta na frente dela e umas folhas soltas espalhadas. Jéssica, senta aí, ela sentou, sem falar nada. Recebi 3 reclamações suas nos últimos 5 dias. Você esqueceu de repor papel no banheiro do 11º, deixou um rodo encostado no hall do 6º, e teve uma queixa sobre cheiro forte de produto no 9º. Isso é recorrente. Eu não tô aqui para ouvir desculpa. Tô aqui para registrar. Mais uma ocorrência e a empresa vai ser notificada. Isso pode gerar desligamento. Só tô avisando. O jeito que Paula falava era seco. Cada palavra vinha como uma pancada. E o pior era ver o olhar dela. Aquela satisfação escondida por trás da seriedade forçada. Ela queria aquilo. Tava torcendo para dar errado. Tá bom, Jéssica respondeu, com um nó na garganta. Saiu da sala com os olhos ardendo. Queria chorar ali mesmo, mas segurou. Voltou pro vestiário, lavou o rosto e subiu direto pro primeiro andar da lista. Tinha muito o que fazer. Enquanto empurrava o carrinho pelos corredores, sentia a tensão no corpo.
Cada passo parecia mais arrastado. Começou a duvidar de tudo. Será que estava fazendo tudo certo mesmo? Ou será que estava tão esgotada que estava vacilando sem perceber? E aí, veio mais uma. No meio da limpeza do andar da contabilidade, a recepcionista chamou ela. Oi, desculpa, mas aquele negócio que você usou aqui hoje tá com um cheiro forte demais. Tem gente reclamando. Jéssica olhou pro balde. Era o mesmo desinfetante de sempre. O rótulo azul, com aroma de lavanda. Nunca teve reclamação. Ficou em silêncio, sem saber se respondia ou só aceitava mais uma crítica. Tudo bem, eu troco. Trocou. A água, colocou menos produto, passou tudo de novo. Mas sentia que já tinha sido marcada. Que tudo o que ela fizesse ia virar motivo para apontar o dedo. No almoço, não quis ir para a praça de alimentação. Pegou a marmita e subiu até o terraço, técnico, onde quase ninguém ia. Ficou ali, comendo em silêncio, olhando a cidade de cima. O barulho dos carros parecia longe. Os prédios ao redor pareciam indiferentes. E ali, naquela altura, ela se sentia pequena demais. Ficou pensando em Caio, no bilhete, no café, no jeito como ele falava com ela. Uma parte dela queria contar tudo, para ele, dizer o que estava passando, pedir ajuda. Mas outra parte travava. E se ele achasse que ela estava exagerando? E se achasse que ela queria usar a proximidade com ele para se proteger? Não queria isso. Não queria parecer fraca. Desceu depois do almoço com o coração apertado. Voltou a trabalhar, tentando não pensar em mais nada. Mas o dia ainda tinha mais para entregar. No fim da tarde, quando estava recolhendo os sacos de lixo do terceiro andar, Paula apareceu de novo. Ah, que bom que te encontrei. Preciso que você limpe a sala de reuniões do sexto antes de sair. Teve uma reunião com lanche e tá uma bagunça. Mas não é da minha escala. Agora é. E se não fizer, pode deixar que eu anoto. Era assim. Tudo no tom da ameaça. Jéssica ficou parada 1 segundo, pensando se respondia. Mas engoliu de novo. Subiu pro cesto e fez o serviço. Pegou o copo jogado, guardanapo com molho de mostarda, garrafa de refrigerante pela metade. Um nojo. Mas fez. Calada. Na saída, passou, pelo térreo, e viu Caio conversando com alguém na entrada. Ele estava com o paletó na mão e ria de algo que o outro dizia. Quando os olhos dele cruzaram com os dela, ele deu um meio sorriso, como quem estava feliz de ver. Ela não conseguiu retribuir. Só passou, com a mochila nas costas e o olhar no chão. Naquela noite, chegou em casa exausta. Entrou, jogou a mochila num canto e sentou no chão da sala. Nem tirou o tênis. Ficou ali, olhando pro teto, com o peito apertado. Era muita coisa ao mesmo tempo. Muita injustiça, muita maldade disfarçada de regra. E por mais que tentasse ser forte, começava a se perguntar até quando ia aguentar. Na carteira, o bilhete ainda estava lá, dobrado, guardado, esperando um sinal. Mas Jéssica não sabia mais se devia confiar na sorte ou se a vida dela era feita mesmo para dar errado, uma vez atrás da outra. Era uma terça-feira cinza, daquelas que parecem não começar nunca. O céu estava fechado desde cedo, a chuva caía, fina, e o vento fazia os sacos de lixo dançarem pelas calçadas. Jéssica chegou ao trabalho encharcada, com o capuz do casaco pesado de água e os dedos gelados. Nem reclamou. Já tinha aprendido a não se espantar com dia ruim. O último mês inteiro tinha sido assim. Entrou pelos fundos do prédio e cumprimentou o porteiro com um aceno. Ele nem levantou a cabeça. No vestiário, o uniforme estava úmido. Colocou mesmo assim. Prendeu o cabelo num coque mal feito e calçou os tênis de sempre, já quase sem sola. Quando olhou no espelho, viu as olheiras marcadas, os olhos meio apagados. Parecia outra pessoa. Uma que ela não gostava muito de ver. Começou o serviço direto pelo 9º andar. Enquanto passava o pano nos vidros, olhava a rua lá embaixo. Carros indo e vindo, gente se protegendo com guarda-chuva, entregador correndo de moto entre os semáforos. E ela ali dentro,
num prédio cheio de gente que nem sabia o nome dela. Mesmo depois de meses ali, ainda era só a da limpeza. Desceu para almoçar mais cedo. A marmita estava ruim. Arroz meio duro, frango ressecado e feijão sem gosto. Comeu do mesmo jeito. Sentada no cantinho da praça de alimentação, de costas para o resto do salão, sem trocar palavra com ninguém. No meio da refeição, sentiu o celular vibrar no bolso. Mensagem de um número desconhecido. Tá livre depois do expediente? Queria te chamar para um café, num lugar fora daqui. Ela arregalou os olhos. Ficou lendo e relendo a mensagem com o coração disparado. Na mesma hora, veio outro. Sou eu, Caio. Ela sentiu o estômago revirar. Engoliu seco. Olhou em volta, como se alguém pudesse estar vendo aquilo. Era estranho. Estranho de um jeito bom, mas também desconcertante. Ela digitou. Apagou. Digitou de novo. Apagou. Respirou fundo e escreveu. Acho que posso. Onde? Ele respondeu rápido. Tem um café pequeno numa travessa da Consolação. Fica perto de uma banca, de jornal. Chama Café Raiz. É tranquilo. Eu te espero lá às 18 horas. Ela não respondeu de imediato. Ficou com o celular na mão, olhando a tela acesa até a luz apagar sozinha. Pensou em não ir. Pensou que talvez fosse arriscado. Mas a vontade foi maior do que o medo. Era só um café. Nada demais. O resto da tarde passou devagar. Ela limpava, as salas sem foco. Esquecia onde tinha parado, voltava para a mesma mesa 2 vezes. Quando deu 5 da tarde, foi até o vestiário, se trocou e se olhou no espelho de novo. Pegou uma blusinha limpa da mochila. Passou um pouco de batom que achou perdido na bolsa. Não fez milagre, mas deu uma cara diferente. Ela sorriu de leve. Não lembrava a última vez que se arrumou para alguma coisa. Saiu do prédio meio nervosa. Chovia ainda. Pegou um guarda-chuva emprestado com a recepcionista, que nem perguntou por quê. Andou até o ponto de ônibus com o coração acelerado. Demorou uns 20 minutos para chegar na região da Consolação. Desceu uma rua lateral e viu a plaquinha do café. Era pequeno, com uma vitrine embaçada e umas mesinhas de madeira. Tinha cheiro de café forte e pão fresco. Quando entrou, ele já estava lá. Caio estava sentado perto da janela, mexendo no celular, com uma xícara pela metade na mesa. Quando viu ela, se levantou. Achei que você não ia vir, ele disse com um sorriso leve. Também achei. Ela sentou meio sem graça. Tirou o casaco, ajeitou o cabelo com a mão. Ele chamou a garçonete e pediu mais uma xícara. Pode pedir o que quiser, ele disse. Ela olhou o cardápio rápido. Acabou pedindo só um chocolate quente. Tá com frio? Ele perguntou. Um pouco, mas é mais nervoso que frio. Ele riu. Não precisa ficar nervosa. Eu só queria sair um pouco daquele prédio e falar com você num lugar que não tivesse 1000 olhos em volta. Ela entendeu na hora. Não era só ela que sentia que estavam sendo observados. Ele também sentia. Paula já tá de olho, ela disse. Eu percebi. Hoje mesmo ela me deu outra bronca. Eu nem sabia mais se eu tava errando ou se ela tava inventando. Caio ficou sério. Ela tem um jeito complicado, mas isso não justifica nada. Eu tô acompanhando de longe, mas sei que tem algo errado acontecendo. Ela se surpreendeu. Você presta atenção nessas coisas? Eu tento. Não gosto de injustiça. Ainda mais quando é com alguém como você. Ela ficou sem saber o que dizer. Ficou mexendo na xícara, desviando o olhar. Por que me chamou aqui, Caio? Ele ficou um tempo, calado antes de responder. Porque eu gosto de conversar com você. Porque eu sinto que a gente se entende, mesmo em silêncio. E porque eu acho que você merece mais do que o mundo tem te dado até agora. Ela sentiu o rosto esquentar. Não sabia se era vergonha, emoção ou só o calor do café. Mas aquilo mexeu com ela. Eu não tô acostumada com esse tipo de coisa. Com gente me tratando assim. Assim como? Com respeito, com cuidado. Ele olhou para ela com firmeza. Então acostuma.
O silêncio entre eles foi leve, cheio de coisa que não precisava virar palavra. Quando ela olhou no relógio, já era quase 7 da noite. Eu preciso ir. O ônibus demora mais esse horário. Quer que eu te leve? Não. Não quero te dar trabalho. Não seria trabalho. Mesmo assim. Ela se levantou, colocou o casaco e pegou a bolsa. Ele foi junto até a porta. Na calçada, ela abriu o guarda-chuva. Olhou para ele, com uma mistura de carinho e desconfiança nos olhos. Obrigada pelo convite. Obrigado por aceitar. Ela saiu andando devagar pela calçada molhada. Ele ficou parado ali, olhando ela ir embora. Na esquina, ela olhou para trás. Ele ainda estava lá. E naquele instante, sem precisar de abraço, sem precisar de palavra bonita, ela sentiu de novo. Alguma coisa importante estava começando. E dessa vez, parecia que era de verdade. O dia seguinte começou igual aos outros. Jéssica acordou com o despertador tocando alto no ouvido, o corpo ainda meio cansado e a mente presa no café da noite anterior. Era como se ainda sentisse o cheiro do chocolate quente, o som da chuva batendo na janela e as palavras do Caio rondando o peito dela. Aquilo tudo parecia uma cena de filme, mas tinha sido real. Ela esteve lá, falou com ele, sentiu algo que não conseguia nomear. Foi trabalhar com a cabeça nas nuvens. Pegou o ônibus no automático, desceu na frente do prédio e nem percebeu que esqueceu a marmita em casa. Só deu conta disso no meio da manhã, quando o estômago começou a roncar e a bolsa parecia mais leve. Ficou brava consigo mesma, mas logo se distraiu com as tarefas. Limpava uma lixeira e pensava no jeito que Caio olhava para ela. Passava pano na mesa e lembrava do que ele falou. Acostuma. No meio do intervalo, sentada no vestiário, pegou o celular. Rolava o feed de uma rede social que mal usava, só para matar o tempo. Até que apareceu uma notícia compartilhada por uma página de economia. Tava escrito assim: Caio Lacerda, CEO do Grupo Lacerda Imóveis, negocia novo empreendimento no Prêmio, centro de São Paulo. A foto era dele, nítida. Ele num evento de terno, rindo com um grupo de empresários. O mesmo sorriso leve, o mesmo olhar. O coração dela travou. Releu o nome. Caio Lacerda. O sobrenome ela nunca soube. Agora sabia. E sabia também o que aquilo significava. Ficou olhando para a foto como se não acreditasse. Sentiu a mão suar, a respiração acelerar. Era como se o chão tivesse sumido. Caio, o cara do abraço, do café, o que falava com ela como igual, era o dono do prédio, o chefe de tudo. O nome da empresa estava até na porta da torre principal. Lacerda Imóveis. Sempre esteve ali. Ela só nunca ligou uma coisa à outra. Na mesma hora, se sentiu burra. Como não percebeu antes? Por que ele nunca falou nada? Por que deixou ela acreditar que era só mais um dos funcionários do prédio? Que joguinho era esse? Guardou o celular e saiu do vestiário, num impulso. Subiu para o 8º andar com o sangue fervendo. Queria encontrar ele. Queria olhar na cara dele e perguntar: por quê? Mas Caio não apareceu naquele dia. Nem no café, nem no térreo, nem em lugar nenhum. Ela ficou esperando até a hora de ir embora. Saiu do prédio com um nó na garganta e a cabeça a mil. Em casa, não conseguiu jantar. Ficou andando de um lado para o outro da sala, com o celular na mão. Abriu a conversa com ele, leu as mensagens antigas, pensou em mandar algo. Você podia ter me contado quem era. Mas apagou. Depois pensou em: então tudo aquilo foi mentira? Mas também não teve coragem de enviar. O silêncio parecia mais seguro do que o risco de descobrir que tudo era só brincadeira. No dia seguinte, chegou cedo. Queria evitar o contato, mas ao mesmo tempo, queria saber se ele ia aparecer. Passou o turno todo fingindo que não se importava. Mas cada passo no corredor era uma espera disfarçada. No fim da tarde, quando estava terminando de limpar a escada de emergência, escutou passos vindo de cima. Era ele. Caio desceu os últimos degraus devagar. Estava sem paletó,
Só camisa social e o rosto sério. Quando viu ela, parou. Oi. Ela não respondeu. Continuou limpando, fingindo que não ouviu. Jéssica. Ela largou o pano no balde com força. Você é o dono do prédio? Ele não pareceu surpreso com a pergunta. Fez que sim com a cabeça. Sou. Ela riu, mas não era um riso leve. Era riso de raiva. E você achou legal esconder isso de mim? Me tratar como se fosse só mais um? Enquanto eu me abria, falava da minha mãe, da minha vida, achando que você era diferente dos outros? Eu não quis esconder por mal. Eu queria que você falasse comigo como fala com qualquer pessoa. Sem filtro. Sem medo. Queria que você soubesse quem eu sou. Não o que eu tenho. Ela ficou em silêncio. Tinha vontade de gritar, mas estava tão cansada de tudo que nem conseguia. Você mentiu. Eu omiti. Omitir é mentir com menos palavras. Ele não respondeu. O olhar dele era de arrependimento, mas também de quem não sabia como consertar. Você sabe o que é trabalhar aqui sentindo que ninguém te vê? E aí de repente alguém olha. E você acha que é de verdade. Mas no fim das contas, é só o dono do prédio te dando atenção. Talvez por pena. Talvez por curiosidade. Não é pena, Jéssica. Nunca foi. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Ela sentiu os olhos arderem. Não queria chorar ali. Não queria parecer fraca na frente dele. Eu preciso voltar pro serviço. Pegou o balde e o pano e saiu andando. Não olhou para trás. Naquela noite, o silêncio dela virou raiva. Raiva de ter acreditado, de ter se aberto, de ter baixado a guarda. Caio podia ter sido honesto. Podia ter dito desde o começo. Mas escolheu jogar o jogo dele. E agora, ela não. Sabia se dava para confiar de novo. Nem nele, nem em mais ninguém. Caio não apareceu no dia seguinte, nem no outro. E Jéssica, mesmo tentando fingir que não ligava, percebia. Percebia quando o café estava mais vazio do que o normal. Quando não cruzava com aquele perfume dele no elevador. Quando ninguém no prédio a chamava pelo nome. Ela estava diferente. Mais fechada, mais na dela. Voltou a andar com o olhar baixo, fazendo o trabalho no modo automático, sem trocar palavra com ninguém. As colegas notaram, mas não perguntaram. Já sabiam que com Jéssica tinha dias que era melhor não puxar conversa. Mas o que ninguém sabia é que dentro dela, a cabeça, estava um caos. Sentia raiva, e tristeza, e frustração. Era como se tudo o que tinha se formado entre eles tivesse desmoronado de uma hora para outra. E isso mexia demais com ela, porque não era só sobre ele ser o dono. Era sobre confiança, sobre o que ele escondeu, sobre o que ela sentiu que entregou, e agora queria de volta. Na sexta-feira, já quase no fim do expediente, ela estava limpando o vidro da entrada principal, quando viu o carro dele estacionando. Preto, simples, mas ainda assim chamava a atenção. Caio saiu, sem mochila, sem pasta, sem celular na mão. Veio direto na direção dela. Ela parou de limpar, mas não saiu. Ficou ali, com o pano na mão, o corpo travado e o coração acelerado. Quando ele chegou perto, ela respirou fundo. Oi. O que você quer, Caio? Ele pareceu engolir seco. Olhou em volta, procurando um lugar menos exposto. Apontou para o canto do hall, onde tinha um banco. Ela hesitou, mas foi. Sentou de um lado, ele do outro. Um espaço entre os dois, como se fosse uma barreira invisível. E era. Eu queria te explicar. Direito. Ela cruzou os braços. Não ia facilitar. Então fala, explica. Porque até agora, tudo que eu vi foi você mentindo sobre quem era. Eu não menti. Eu só deixei pra depois. Eu gostei de conversar com você como gente normal. Sem peso, sem status, sem essas coisas. E no começo eu achei que nem ia passar disso. Mas passou. Você mexeu comigo. Mexi como? Como alguém exótico? Uma faxineira que te emocionou? Não fala assim. Não é isso.
Não é sobre sua função, é sobre você, seu jeito, sua força, o jeito como você olha as pessoas, como escuta. Você é diferente de todo mundo que eu conheci. Ela olhou para ele, tentando entender se aquilo era de verdade, ou só mais uma fala ensaiada de quem sabia convencer os outros. Caio, você vive num mundo que eu não faço parte. Você mora num apartamento de cobertura. Eu moro num cômodo com o teto mofado. Você vai pra reunião com gente engravatada. Eu limpo o chão dessas reuniões. Você entende o tamanho disso? Entendo. Mas não devia importar. Importa. Porque pra você pode ser só um detalhe. Mas pra mim, é o mundo inteiro me lembrando do meu lugar. Ele respirou fundo. Parecia que queria argumentar, mas estava escolhendo as palavras. Eu não tô aqui pra bancar o Salvador. Nem pra te fazer sentir menor. Eu tô aqui porque me importo. Porque não consigo parar de pensar em você desde o dia daquele abraço. Ela sentiu um aperto no peito. Porque apesar da raiva, ainda tinha coisa ali dentro que doía quando ouvia isso. E você acha que é justo comigo? Me envolver, mexer comigo e deixar tudo isso escondido? Eu confiei em você. Contei coisas que nem pra minha melhor amiga. Eu contei. E você só ficou calado, porque eu tinha medo de te perder se dissesse. E agora? Vai fazer o quê? Ele ficou em silêncio, olhando pra frente, pro movimento do prédio. Pessoas entrando, saindo, com pressa, com fones de ouvido, com pressa pra viver. Agora eu quero te pedir uma chance. De mostrar que eu tô aqui. Que não. Foi um jogo. Que você importa pra mim de verdade. Ela abaixou a cabeça. Pensou em tudo que viveu nos últimos dias. A solidão. A pressão no trabalho. As broncas injustas da Paula. A luta pra não afundar. E ele ali, com um pedido tão simples, mas tão difícil de aceitar. Eu preciso pensar, ela disse sem olhar para ele. Tudo bem. Ele se levantou. Antes de sair, falou mais uma vez, quase num tom de promessa. Eu vou esperar. E vou provar. Que você pode confiar em mim. Jéssica ficou ali, sentada no banco, com o pano molhado ainda na mão. O vidro da entrada ainda estava pela metade. Mas naquele momento, ela não ligava. O mundo podia esperar. Porque dentro dela tinha uma guerra acontecendo. Entre a vontade de confiar e o medo de se machucar de novo. Paula estava calada há uns dias, o que já era estranho. Para quem estava sempre fiscalizando, reclamando, anotando tudo na prancheta, o silêncio parecia até gentileza. Mas Jéssica sabia que não era isso. Silêncio de Paula não era paz. Era plano. Era coisa sendo tramada por trás da porta do escritório dela, com o ar-condicionado ligado no frio e a tela do computador cheia de e-mails. Naquela semana, Jéssica sentia o clima diferente. Todo mundo no prédio andava mais tenso, inclusive os outros funcionários da limpeza. Um olhava para o outro como quem espera alguma coisa acontecer. Ela tentava focar no trabalho, mas sabia que tinha algo errado no ar. E o estômago dela avisava. Sempre avisava. Num dia comum, quando Jéssica terminou, a limpeza do 8º andar, desceu para o depósito para repor material. Foi pegar o desinfetante e notou que o estoque estava estranho. Tinha menos produto do que lembrava. Muito menos. Ficou com a sensação de que tinham mexido em tudo ali, mas não disse nada. Pensou que podia ser paranoia. Até ouvir o rádio do supervisor chiando, chamando ela para a sala da administração. Desceu com o coração apertado. Paula estava esperando. Sozinha, sentada na cadeira com as pernas cruzadas. Aquela cara de quem já tinha julgado e condenado. Ao lado da mesa, 2 folhas, impressas. Jéssica, senta. A gente precisa conversar. Ela sentou. Silêncio. A equipe da administração recebeu uma denúncia anônima. Segundo ela, você tem retirado material de limpeza do estoque para uso pessoal, que anda guardando produtos na sua mochila e levando para casa. Jéssica travou. Sentiu o sangue sumir do rosto. Como assim? A denúncia veio acompanhada de imagens. Paula disse, empurrando uma folha para frente. Era uma impressão ruim,
quase borrada, mas dava para ver o corredor dos fundos, uma pessoa de costas mexendo numa prateleira. Pela silhueta e o uniforme, parecia ser ela. Mas era só isso. Uma imagem. Nenhuma prova de que estava levando algo escondido. Nenhuma certeza. Isso não sou eu. Pode ser qualquer pessoa ali. E eu nunca peguei nada daqui. Nunca. As imagens não deixam claro, mas há um padrão nas datas. Sempre no fim do expediente. Sempre depois que o supervisor sai. E tem outro detalhe. Paula puxou outra folha. A contagem do estoque mostra faltas exatas nos produtos que você mais usa. Isso é coincidência. Ou não. O tom de Paula era seco, frio, como se já tivesse tudo planejado. Eu não fiz nada errado, Jéssica disse com firmeza. O RH vai ser avisado. A gente vai abrir uma sindicância. E, por protocolo, você vai ser afastada até o fim da investigação. Você tá me afastando sem prova? Eu tô seguindo o processo. Paula respondeu com um sorrisinho de canto de boca. E até segunda ordem. Você não deve comparecer ao prédio. Jéssica levantou da cadeira, com as mãos suadas. O coração batendo forte. Queria gritar. Queria jogar tudo no chão. Mas sabia que se fizesse isso, só ia dar mais munição para ela. Você armou isso, ela disse, olhando direto nos olhos da mulher. Eu só sigo regras. Você me persegue desde o primeiro dia. E agora, porque não conseguiu me derrubar? Com reclamação, tá inventando coisa. Eu não invento nada, Jéssica. Os fatos estão aqui. Agora cabe à equipe decidir. Você não quer justiça? Quer me ver fora daqui? Paula se inclinou para frente, sem perder o sorriso gelado. Não se engane. Aqui ninguém é indispensável. Muito menos você. Aquela frase ficou martelando na cabeça de Jéssica enquanto ela voltava para o vestiário. Arrumou a mochila devagar, com mãos trêmulas. As outras faxineiras olhavam de canto, mas ninguém se aproximava. No prédio, quando a coisa apertava, cada um cuidava do seu. Na saída, Diego tentou se justificar. Olha, Jéssica, não fui eu. Ela passou por cima de mim. Só me avisaram agora. Eu sei, Diego. Fica tranquilo. Mas ela não estava tranquila. Estava indignada. Sentia um gosto ruim na boca, como se tivesse engolido veneno. Aquilo era covardia. Era perseguição. E o pior, ela não tinha como provar que era armação. Saiu do prédio com a mochila nas costas, e o mundo nas costas também. Caminhou sem direção por alguns minutos, sem saber se ia para casa, para algum lugar respirar, ou só andar até cansar as pernas e esquecer da cabeça. Sentou num banco de praça, sozinha, vendo a cidade passar, mão no rosto, pensamento longe. Lembrou do dia do abraço, de como tudo parecia ter mudado. E agora, estava ali, afastada, sendo acusada de roubo. De novo, sendo tratada como se fosse invisível. Ou pior, como se fosse culpada. Pegou o celular, encarou o contato de Caio na tela. Pensou em ligar, mas não fez. Não queria parecer alguém pedindo favor. Queria justiça, não pena. Queria que alguém visse o que estava acontecendo de verdade. Mas sabia que ali, naquele momento, a única pessoa que podia provar alguma coisa era ela. E para isso, ia ter que ir mais fundo. Entender quem fez aquilo, de onde veio aquela imagem e por que exatamente Paula estava tão obcecada em derrubar ela. Uma coisa era certa. Aquilo não ia ficar assim, não dessa vez. Jéssica passou os 2 primeiros dias afastada, se sentindo perdida. Não conseguia dormir direito. Comia qualquer coisa e ficava o tempo todo pensando naquilo. Não era só sobre o trabalho. Era sobre a injustiça. Ser acusada de roubo sem ter feito nada era como levar uma rasteira quando você já tá no chão. Cada hora vinha uma lembrança nova. O dia que limpou o estoque sozinha, o turno que fechou depois do horário, o maldito rolo de papel higiênico que sumiu e que ela nem lembrava de ter visto. Ela já estava quase aceitando que não podia fazer nada, quando recebeu uma ligação que mudou tudo. Oi, Jéssica.
É o Bira da segurança. Posso falar contigo rapidinho? Bira era um dos seguranças do prédio, do turno da noite. Sempre foi gente boa com ela, meio calado, mas educado. Ela estranhou o contato, ainda mais fora do expediente. Claro, pode falar. Então, eu fiquei sabendo da sua suspensão. E, fiquei com isso na cabeça. Eu vi umas coisas que não tão certas. E se você quiser, a gente pode conversar. Mas tem que ser pessoalmente. Jéssica não pensou 2 vezes. Pegou um casaco, saiu de casa e foi até a padaria perto da estação onde ele tinha marcado. Chegou e viu Bira sentado na mesinha do canto, tomando café e com cara de quem estava nervoso também. Oi, Bira. Obrigada por me chamar. O que você viu? Ele olhou para os lados, abaixou a voz. Eu tava no monitoramento uma noite dessas, né? Revendo umas câmeras do depósito porque um alarme tinha disparado por engano. E aí, sem querer, vi umas imagens antigas que me chamaram atenção. Ela ficou séria. Parou de respirar por um segundo. Imagens de quê? Da Paula. Ela entrando no depósito fora do horário, mexendo no armário de material. Isso umas 3 vezes. E em 2 delas, ela saiu carregando alguma coisa enrolada na bolsa. Jéssica arregalou os olhos. Você tem certeza? Tenho, mas isso não tá no sistema principal. Ela pediu pro outro segurança, o Adriano, apagar. Só que ele apagou errado. Deixou salvo num backup do servidor antigo, aquele que a gente quase nunca mexe. E você tem como me mostrar isso? Tenho. Eu gravei num pendrive e tô com ele aqui. Ele tirou do bolso uma caixinha azul e empurrou discretamente para ela. Olha, eu tô me arriscando aqui, mas eu sei que você não é ladra. E sei que essa história tá toda errada. Paula já tentou jogar outros funcionários na fogueira, mas dessa vez ela passou do limite. Jéssica pegou o pendrive com cuidado. As mãos tremiam. Era a primeira vez que ela sentia que podia provar que estava certa. Bira, eu não sei nem como te agradecer. Não precisa, só faz o que tem que fazer. Isso aí pode limpar seu nome. Ela foi embora com o pendrive fechado na palma da mão como se fosse ouro. Chegou em casa e conectou no notebook velho que tinha ganhado da prima, que ainda funcionava depois de muito custo. Quando abriu a pasta, lá estavam os vídeos, datas, horários, tudo. Paula aparecia nítida nas imagens, sozinha, mexendo nas caixas, abrindo armários. E depois saindo com a mochila cheia. Era claro que ela estava ali para fazer algo escondido. Mas mesmo com tudo aquilo, Jéssica sabia que não podia sair correndo até o prédio e mostrar para qualquer um. Se Paula estava disposta a armar uma acusação contra ela, ia negar até o fim. Ia dizer que aquilo era montagem, que ela só estava organizando o estoque, e que se levou algo, era com autorização. Paula era fria, sabia mentir bem, sabia se proteger. Foi então que Jéssica pensou em Caio. Ficou olhando o número dele no celular por uns bons minutos. Pensou em tudo o que aconteceu, na raiva, no confronto. Mas naquele momento, era a única pessoa que poderia fazer alguma coisa de verdade, que tinha poder para agir. Respirou fundo e mandou uma mensagem. Caio, eu preciso te mostrar uma coisa. É importante. Se você puder me ouvir, me avisa. Não demorou nem 5 minutos. Ele respondeu. Onde você tá? Tô indo. Ela mandou a localização. Meia hora depois ele chegou. Estava sem terno, de camiseta preta e jaqueta, com o rosto sério. Jéssica, você tá bem? Não. Mas agora talvez eu fique. Sentaram na mesa da sala dela pequena, com uma luz fraca pendurada no teto. Ela mostrou o pendrive, colocou o vídeo para rodar e ficou em silêncio enquanto ele assistia. Caio não disse nada nos primeiros minutos. Só olhou com atenção. E depois voltou o vídeo, pausou em alguns trechos, viu de novo. Quando terminou, soltou um suspiro. Isso é grave. É tudo que eu tenho para provar que fui acusada injustamente. Eu vou cuidar disso, pessoalmente. Ela olhou para ele com o rosto cansado. Você acredita em mim?
Desde o começo. Os dois ficaram ali, sem dizer mais nada. Só o barulho da chuva no telhado e o som da rua entrando pela janela entreaberta. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Jéssica se sentiu ouvida. Não era mais só uma faxineira, lutando sozinha. Agora ela tinha alguém do lado. E isso, só isso, já mudava tudo. O tempo parecia não passar. Jéssica estava em casa fazia 4 dias, desde o afastamento. 4 dias trancada dentro de um cômodo só, deitada no colchão, encostado na parede com a TV ligada no mudo e a mente rodando sem parar. Ela quase não comia, não arrumava nada, nem trocava de roupa direito. O chuveiro ficou frio e ela não tinha coragem nem de chamar alguém para arrumar. Sentia vergonha até de si mesma. O pendrive com as provas ainda estava ali, em cima da mesa. Caio disse que ia cuidar. E ela acreditou. Mas mesmo assim, o medo não deixava. Era como se alguma coisa dentro dela dissesse que não ia dar certo. Que mesmo com tudo, no fim, ela ainda seria a errada da história. Já tinham julgado ela antes, mesmo dela abrir a boca. E agora, com o nome manchado, quem é que ia dar ouvido? Ela olhava para o teto por horas. O forro meio rachado, umas marcas de mofo no canto, a lâmpada que tremia quando o ônibus passava na rua. Ficava ali, imóvel, com o travesseiro apertado contra o peito, pensando na mãe. Pensando em como ela sempre dizia: Jéssica, não, deixa os outros te derrubar. Você é mais forte do que parece. E ela queria acreditar nisso. Mas naquele momento, não conseguia. Começou a sentir um peso no peito que não passava. Um sufoco. Como se tivesse carregando um caminhão nas costas. A cabeça gritava, o corpo travava. Às vezes levantava da cama, andava de um lado para o outro da sala e parava na porta. Ficava com a mão na maçaneta, querendo sair, respirar, dar uma volta. Mas não conseguia girar. Ficava parada. E voltava para o colchão. Na quinta-feira, o gás acabou. E ela não tinha dinheiro para comprar outro. Pegou o restinho de arroz frio da geladeira e comeu puro. Sem esquentar, sem tempero. Só para não ficar com o estômago vazio. Pensou em mandar mensagem para alguém da equipe de limpeza, só para conversar, desabafar, dizer que estava mal. Mas parou. Ninguém ali era realmente próximo. E ela sabia como as pessoas se afastam quando a coisa aperta. Já tinha visto isso acontecer outras vezes. O celular tocava de vez em quando. Uma notificação de banco, uma propaganda. Mensagens de Caio, perguntando se estava tudo bem, se ela queria conversar. Mas ela não respondia. Estava com medo de criar expectativa. Medo de se apegar mais ainda. Medo de quebrar a cara de novo. Melhor se proteger, mesmo que fosse se isolando de tudo. Na sexta, ela acordou tarde, com o rosto colado no colchão e os olhos pesados. Tinha chorado dormindo. O rosto ainda inchado. Levantou devagar, olhou no espelho e levou um susto. Parecia mais velha, mais fraca. Como se os dias tivessem sugado a alma dela. Pegou uma blusa qualquer, amarrou o cabelo de qualquer jeito e saiu, de casa pela primeira vez desde o afastamento. Não tinha destino. Só queria andar, sentir o mundo, sentir o corpo se mexendo. Foi até a praça do bairro, sentou num banco perto da quadra e ficou vendo um grupo de crianças jogando bola. Riam, gritavam, corriam sem medo. E ela ali, parada, tentando lembrar da última vez que tinha sentido alguma coisa parecida com leveza. Sentiu um nó na garganta. Apertou os olhos para segurar o choro, mas ele veio mesmo assim. Escorreu pelo rosto sem pedir licença. Ela abaixou a cabeça, cobriu o rosto com as mãos e deixou. Deixou doer. Deixou sair. A verdade é que ela estava cansada. Muito. Cansada de tentar, de aguentar, de sorrir quando não dava vontade. Cansada de parecer forte quando tudo dentro dela estava quebrado. Pensou em desistir. Pensou em sumir. Ir embora. Voltar para a cidade do interior onde nasceu.
tentar recomeçar longe dali. Mas depois lembrou que lá também não tinha nada. Só lembrança ruim, silêncio e uma solidão ainda maior. Ela não queria voltar para trás. Mas o presente também estava pesando demais. Voltou para casa arrastando os pés. Abriu a porta e o cheiro de mofo bateu no rosto. Sentou no chão mesmo, encostada na parede, abraçando os joelhos. A luz fraca da rua entrava pela fresta da janela. O mundo seguia lá fora, e ela sentia que tinha sido deixada para trás. O celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem nova. Era Caio de novo. Jéssica, eu sei que você tá tentando se proteger, mas só queria que você soubesse que eu tô aqui. E não vou sumir. Ela leu. Leu de novo, e pela primeira vez em dias respondeu. Eu tô no fundo do poço, Caio. E não sei como sair. Ele digitou por alguns segundos. Então deixa eu te ajudar a subir. Ela encostou o celular no peito e fechou os olhos. Ainda doía. Ainda estava escuro. Mas só de saber que tinha alguém ali, mesmo de longe, era como se uma corda tivesse sido jogada lá de cima. E talvez, com o tempo, ela conseguisse puxar, nem que fosse um pouco por vez. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo do sol nascer direito, Caio já estava de pé. A cabeça dele girava desde a noite anterior. Dormiu pouco, acordou 3 vezes, e em cada uma delas o pensamento era o mesmo. Isso não pode continuar assim. Ele passou a noite anterior revendo os vídeos que Jéssica mostrou. Assistiu quadro a quadro, prestando atenção em cada detalhe. Já tinha chamado o advogado da empresa, um cara de confiança, e mandado os arquivos com tudo. O cara confirmou. Aquilo podia ser usado sim. Dava para abrir uma sindicância interna contra a Paula sem problemas. Dava até para ir além, dependendo do que ela dissesse. Caio não ia esperar. Chegou no prédio cedo, antes da maioria dos funcionários. Subiu direto para a sala da diretoria e reuniu as poucas pessoas que realmente podiam tomar decisão ali dentro. Mostrou os vídeos, explicou tudo o que sabia, falou sobre a perseguição com a Jéssica, das denúncias forçadas, das fotos, da armação com o estoque. Ninguém quis acreditar de primeira. Mas quando viram Paula pegando os produtos e escondendo na mochila, o clima mudou. Silêncio. Olhos arregalados, cara de quem entendeu que a bomba era grande. A gente vai ter que agir com cuidado, o advogado disse. Se a gente errar na abordagem, ela vai querer virar o jogo. Pode alegar que é tudo manipulado. Então vamos fazer certo. Caio respondeu. Com prova, com testemunha, com tudo, sem deixar brecha. No fim da manhã, Paula chegou no prédio como se nada tivesse acontecido. Entrou pelo hall principal, deu ordem para o recepcionista, pegou o elevador de sempre, apertou o andar do escritório e foi direto para a sala dela. A cara dela era a mesma de sempre, altiva, controlada, cheia de segurança. Só que, ao sentar, encontrou um envelope em cima da mesa, nome dela na frente, em negrito. Quando abriu, percebeu. Era a convocação para reunião extraordinária com a diretoria. Assunto: comportamento administrativo e possíveis irregularidades. Paula respirou fundo. Sabia o que significava, mas manteve a postura. Levantou, ajeitou a saia e foi até a sala da diretoria com o salto batendo firme no chão. Na sala, estavam Caio, o advogado, 2 pessoas do conselho e um outro diretor da área administrativa, todos sérios, todos com papel na mão. Ela sentou, ainda tentando manter a pose. Podemos saber do que se trata? Ela perguntou, seca. Caio olhou nos olhos dela. A gente tem recebido denúncias graves, Paula. E agora, temos provas. Ele rodou o notebook para frente dela. Apertou o play. O vídeo começou a rodar. A imagem era clara. Ela mexendo no estoque, abrindo armário, retirando frascos de produto, enfiando na mochila. 3 vezes. 3 dias diferentes. Ela ficou muda por uns segundos. Isso não prova nada, respondeu.
Eu estava organizando o estoque. Era final do expediente. Não queria deixar bagunçado. Você fez isso fora do seu horário, sem comunicar ninguém, e com o sistema de câmeras desligado por você mesma. O advogado respondeu. Isso não é protocolo. E as imagens não são únicas. Temos relatos de testemunhas e registros de comportamento abusivo com funcionários, inclusive com a funcionária que você afastou. Paula riu. Um riso forçado, nervoso. Ah, então é isso. Estão acreditando nela agora? Numa faxineira? Acham mesmo que ela é confiável? Caio se inclinou para frente. A gente tá acreditando nos fatos. E eles não estão do seu lado. O tom dele era diferente. Firme. Direto. Não tinha mais paciência. A partir de agora, você tá afastada da função. Vai responder por quebra de conduta e por manipulação de denúncia. E a empresa vai revisar todos os processos em que você teve envolvimento direto. Inclusive outros afastamentos que você sugeriu. Ela ficou branca, tentou argumentar, mas ninguém deu espaço. Se você tiver algo a dizer, pode fazer por escrito, com o seu advogado. Essa conversa termina aqui. Paula saiu da sala com o mundo desabando nas costas. Tentou não mostrar, mas o rosto dela entregava tudo. Vergonha. Raiva. Desespero. Pela primeira vez, ela não tinha o controle da situação. E agora, era ela quem estava sendo julgada. No mesmo dia, Caio ligou para Jéssica. Ela atendeu com a voz baixa. Oi, pode vir até o prédio amanhã. Preciso te ver. Mas eu ainda tô suspensa, né? Não mais, ela ficou muda. Um silêncio cheio de coisa dentro. Paula foi afastada. Ele continuou. Com provas, com testemunhas. A verdade tá vindo à tona. E tudo começou porque você teve coragem de lutar. Do outro lado da linha, ele ouviu um choro. Baixinho, contido. Você tá chorando? Tô. Mas não é de tristeza, ele sorriu. Amanhã eu te espero aqui. A gente tem muita coisa pra resolver e muita coisa pra recomeçar. Ela não respondeu na hora. Só respirou fundo. Mas o peso que estava no peito, pela primeira vez em muito tempo, começou a sair. Não todo, mas uma parte. O suficiente para ela dormir naquela noite com um pouco mais de paz. A justiça não trouxe tudo de volta, mas devolveu uma coisa que ela já não lembrava mais como era. Dignidade. E isso, naquele momento, valia mais do que qualquer outra coisa. O relógio marcava 7h13 quando Jéssica desceu do ônibus e parou em frente ao prédio. Ficou uns segundos parada, olhando a fachada de vidro refletindo o céu nublado. Tava com frio na barriga. Parecia o primeiro dia de um novo emprego, mas ao mesmo tempo carregava todo o peso do que já tinha vivido ali dentro. Tudo aquilo ainda estava fresco. A acusação, a humilhação, o medo de ser esquecida. Respirou fundo. Ajeitou o cabelo com a mão, conferiu se a calça estava limpa e seguiu. Na entrada dos fundos, o porteiro olhou para ela e abriu o portão sem falar nada. Só balançou a cabeça num cumprimento rápido, mas com um olhar que parecia mais respeitoso que antes, como se agora ele visse algo nela que não via antes. No vestiário, algumas colegas de limpeza estavam trocando de roupa. Quando ela entrou, pararam por um segundo. Olharam. Uma delas, a Adriana, que nunca tinha falado muito com Jéssica, foi a primeira a abrir a boca. Oi, Jéssica. Que bom te ver de volta. Ela respondeu com um sorriso tímido. Não queria chamar atenção. Não queria discurso. Tava ali para fazer o que sempre fez. Trabalhar. Mas agora, com a cabeça erguida, trocou de roupa sem pressa. O uniforme parecia mais leve. Não pela malha, mas pela sensação de não estar mais carregando culpa que não era dela. Quando saiu da sala, Diego, o supervisor, já estava esperando do lado de fora. Oi, Jéssica. O Caio pediu para você ir direto até a sala dele. Tá no 13º andar. Ela assentiu, agradeceu e foi. Pegou o elevador sozinha. Enquanto subia,
Olhava o número dos andares mudando devagar. Cada andar que passava vinha uma lembrança diferente. O café, as broncas da Paula, o abraço, as lágrimas no canto do depósito. Mas agora, tudo isso parecia parte de outra vida, como se tivesse virado um filme que ela assistiu, mas que não queria rever tão cedo. Quando chegou no 13º, a porta do escritório dele já estava entreaberta. Bateu com a mão leve. "Entra", ele falou lá de dentro. Caio estava de pé, com uma pasta na mão e a expressão calma de sempre. Só que naquele dia, o jeito como ele olhou para ela foi diferente. Era um olhar de orgulho, de admiração. "Bom te ver aqui", ele disse. "Também é bom. Tá aqui de novo." Ele apontou para a cadeira. "Senta um pouquinho. Queria te explicar o que pensei." Ela sentou, meio tensa. "A gente sabe que você foi vítima de uma perseguição injusta. E isso não é só conversa. Já colocamos em ata, registramos tudo. Você tá oficialmente reabilitada. Seu nome tá limpo." Ela fez que sim com a cabeça, mas ainda não estava pronta para relaxar. "Só que", ele continuou, "eu também queria te propor uma coisa." "Que coisa?" Caio puxou a pasta e abriu. "Você já conhece esse prédio melhor que muita gente. Sabe como funciona, onde aperta, o que precisa melhorar. E para ser sincero, seu olhar detalhista e sua paciência são exatamente o que a gente precisa em outro lugar aqui dentro." Jéssica franziu a testa. "Como assim? Eu quero te convidar para trabalhar aqui no andar administrativo, como auxiliar da equipe interna. A parte de organização dos contratos de limpeza, controle de materiais, atendimento com as terceirizadas." Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Olhou para a mesa, pro chão, depois para ele. "Você tá falando sério?" "Tô. Eu nunca trabalhei com papelada. Só sei limpar. É o que eu fiz a vida inteira. E é por isso que você tem tudo para fazer isso aqui, melhor que muita gente que só conhece as coisas na teoria. Você viveu o chão do prédio. Você sabe o que é lidar com pressão, com bronca injusta, com cansaço. Agora é sua chance de olhar de cima. E quem sabe, mudar um pouco as coisas daqui para frente." Ela respirou fundo. Pensou na responsabilidade. Pensou no medo. Mas também pensou na chance. "Eu aceito, mas não quero privilégio. Não vai ter. Vai ter trabalho. Igual para todo mundo." Ela sorriu de canto. Um sorriso verdadeiro, pequeno, mas cheio de coisa. No mesmo dia, Jéssica começou a aprender a nova função. Ficou sentada ao lado de uma moça chamada Cláudia, que ensinou a usar o sistema do computador, onde registrar o uso de produtos, como preencher formulários. No começo, ela se enrolou toda. Escreveu errado, clicou onde não devia, quase imprimiu 10 cópias de um contrato à toa. Mas não se desesperou. Pediu calma. Anotou tudo. Prestou atenção. No fim do expediente, ela desceu até o térreo e passou pela área da limpeza. As colegas a viram com a camisa social da empresa e arregalaram os olhos. "Que chique, hein? Tá promovida?" Ela riu. "Só mudaram meu crachá, mas continua a mesma Jéssica, e era isso mesmo. Crachá novo, setor novo, mas os pés no chão de sempre. Continuava indo de ônibus, levando marmita, usando o mesmo tênis. Continuava a cuidar da mãe no pensamento, lembrando das palavras dela. Continuava a andar com passo firme. Só que agora, sem abaixar a cabeça. Naquela noite, quando chegou em casa, colocou o crachá novo em cima da mesa, ao lado do pendrive. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Caio. "Obrigada por confiar em mim, mas o resto agora é por minha conta." Ele respondeu. "Eu nunca duvidei disso." Ela sorriu. Deitou no colchão, olhou para o teto e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava recomeçando. De verdade. Sem mágica, sem milagre. Só com coragem e um pouco de paz no peito. Era uma tarde qualquer, daquelas mornas, que não dizem nada. O prédio seguia no ritmo de sempre. Telefone tocando, elevador subindo e descendo, gente entrando e saindo com pressa.
Jéssica já estava no novo cargo há 2 semanas. Ainda errava umas coisas no computador. Ainda perguntava muito, mas já começava a pegar o jeito. Estava se virando bem. O olhar dela agora era outro. Continuava simples. Continuava na dela, mas dava para ver que alguma coisa tinha mudado por dentro. Nesse dia, ela estava sozinha na sala de apoio, organizando uns arquivos antigos. Enquanto separava as pastas, ouviu uma batida leve na porta. Quando olhou, era Caio. "Tô atrapalhando?" "Não, só tô organizando essa bagunça aqui." Ele entrou, ficou de pé ao lado da mesa com as mãos nos bolsos. Tava pensando se a gente podia conversar. 5 minutinhos, ela assentiu. Já estava acostumada com o jeito dele, direto, mas tranquilo. "Pode falar. Na verdade, é uma coisa que eu devia ter dito antes, mas nunca soube como." Jéssica fechou a pasta que estava mexendo e olhou para ele, agora curiosa. "Que foi?" Caio respirou fundo, se sentou na cadeira da frente e encarou ela com um olhar mais sério do que o normal. "Lembra quando você me falou da sua mãe, do hospital, da internação?" "Claro que lembro. Por quê?" "Você disse que ficou com a dívida, que não sabia como ia pagar, que teve que se virar sozinha." Ela confirmou com a cabeça, sem entender para onde ele queria chegar. "Então, eu preciso te contar uma coisa sobre isso. Algo que aconteceu bem antes da gente se encontrar naquele dia no hall." Ele tirou um papel dobrado do bolso e entregou para ela. Jéssica pegou, abriu devagar. Era uma cópia de um recibo de pagamento. Do hospital, no nome da mãe dela. Com data de 3 meses antes da morte, ela arregalou os olhos. "Eu não entendi. Quando minha empresa começou a cuidar daquele prédio onde você mora, a gente teve acesso aos cadastros sociais de quem morava lá. Eram famílias com renda baixa, em situação delicada. E numa das listas tinha o nome da sua mãe. Eu não sabia quem ela era ainda, mas vi a situação dela, vi que precisava de tratamento e autorizei uma ajuda. Foi de forma anônima, um fundo social da empresa. Eu faço isso de vez em quando. Você só entrou na minha vida depois." Jéssica ficou muda. "Espera, você pagou o tratamento da minha mãe?" Ele fez que sim com a cabeça. "Mas por quê?" "Porque dava pra fazer. Porque ela precisava. Porque era o certo. E porque eu me vi ali de certa forma. Eu perdi minha mãe cedo. Se alguém tivesse feito isso por mim, talvez eu tivesse tido mais tempo com ela." Ela continuava olhando o papel, sem saber o que dizer. "Eu nunca contei isso antes porque eu não queria que parecesse que eu estava tentando comprar sua gratidão ou sua atenção. Depois que te conheci de verdade, isso tudo ficou ainda mais difícil de contar." Jéssica sentiu os olhos encherem. "Minha mãe, ela me dizia que tinha conseguido um plano com a ajuda de um funcionário da empresa, que era coisa de algum programa interno. Eu acreditei. A gente nunca soube quem foi. Mas ela ficou tão feliz. Ela dizia que era como se alguém tivesse mandado um anjo na hora certa." Caio sorriu, meio sem graça. "Não sou anjo, não. Mas fico feliz que isso tenha ajudado de algum jeito." Ela se levantou, foi até a janela e ficou olhando a cidade lá embaixo. Ficou em silêncio por um tempo, o coração batendo acelerado, a cabeça girando com tudo aquilo. Era muito para processar, muito para sentir. Ela achava que já sabia tudo o que precisava saber sobre ele. Mas aquilo mudava tudo. Quando se virou, os olhos estavam cheios de lágrima, mas o rosto dela estava calmo. "Por que você não contou antes?" "Porque eu estava com medo de estragar o que a gente construiu. Queria que você confiasse em mim por quem eu sou, não pelo que eu fiz no passado." Ela se aproximou devagar. "Mas agora eu confio mais." Ele levantou devagar. Os dois ficaram ali, frente a frente, com aquele silêncio cheio de verdade. "Obrigada," ela disse com a voz firme, mas embargada. "Você não me deve nada, Jéssica. Nada mesmo. Eu sei, mas mesmo assim, obrigada. Pela minha mãe. Por tudo."
Caio esticou a mão, como quem queria encostar nela, mas parou no meio do caminho. Ela então segurou a mão dele. Ficaram assim. Nenhuma palavra a mais. Nenhuma promessa. Só a conexão deles ali, simples e forte, como sempre foi desde aquele primeiro abraço. E naquele momento, ela entendeu que às vezes a vida não dá respostas de cara. Às vezes, ela vai juntando as peças devagar. E quando tudo, finalmente, se encaixa, o que parecia confuso vira a coisa mais clara do mundo. A vida não virou um conto de fadas. Jéssica não ficou rica, não comprou carro, nem mudou para um apartamento enorme com vista para a cidade. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela acordava sem aquele aperto no peito. Acordava e sabia para onde ir, o que fazer. E o mais importante, sabia quem ela era. Isso já era muita coisa para quem passou anos se sentindo invisível. Ela ainda pegava o mesmo ônibus, ainda levava marmita, ainda limpava a própria casa no fim do dia. Mas agora, quando andava pelos corredores do prédio, as pessoas a cumprimentavam com o nome. Não era mais moça da limpeza. Era Jéssica, da administração. E isso mexia com ela mais do que qualquer cargo. Porque não era só sobre subir um degrau. Era sobre ter espaço, voz, respeito. Caio e ela estavam caminhando, sem pressa, sem pressão. Às vezes tomavam café juntos no mesmo lugar onde tudo começou. Às vezes saíam depois do expediente, iam num lugar simples, conversavam sobre o dia, sobre coisas bobas. Ele não tentava impressionar, e ela não tentava parecer alguém que não era. Estavam construindo algo no tempo deles, com leveza, com verdade. Teve um dia em que ele chegou no fim do expediente com 2 sacolas. Disse que era presente. Ela estranhou. Pra que isso? São livros, manuais, coisas que talvez te ajudem no novo cargo. Ela abriu e viu livros de organização de escritório, planilhas, atendimento ao público, coisa de gente que quer aprender e crescer. Eu não pedi isso, ela disse meio desconfiada. Eu sei, mas você merece saber mais, e eu sei que vai tirar isso de letra. Ela ficou com aquilo no coração. Ninguém nunca tinha apostado nela daquele jeito, sem cobrança. Só acreditando. Passou a chegar meia hora mais cedo todos os dias. Pegava um dos livros, lia um pouco na copa antes de começar o turno. Fazia anotações, perguntava para os colegas, testava no computador, e cada pequeno avanço era uma vitória. Quando conseguiu fazer o primeiro relatório sem ajuda, quase chorou. Cláudia, a colega que a treinou, virou amiga. Era uma mulher simples também, mãe solo, cheia de histórias. As duas se apoiavam, trocavam ideias, dividiam marmita de vez em quando. No setor, já diziam que a Jéssica tinha jeito para liderar. Ela ria. Não queria subir correndo. Queria subir direito. Um mês depois da demissão da Paula, a empresa chamou todos os funcionários da limpeza para uma reunião. Era para apresentar o novo sistema de comunicação entre os setores. A ideia era melhorar o contato, evitar abusos, ouvir mais os funcionários. E quem apresentou o projeto foi a própria Jéssica. Ela subiu no palco improvisado da sala de conferência com papel na mão e a voz meio tremida. Bom dia. Eu. Não sou muito de falar em público, mas vou tentar. Teve gente que sorriu. Gente que ficou surpresa. Até o porteiro, que nunca tinha olhado para ela 2 vezes, olhou com respeito. Ela explicou o projeto com calma. Contou como era importante dar atenção às pequenas coisas. Falou sobre respeito, sobre escuta, sobre justiça. Ninguém aqui é menor que ninguém, ela disse no fim. Se a gente quer um lugar melhor para trabalhar, tem que começar ouvindo quem carrega o prédio nas costas. Todo mundo aqui tem nome e merece ser tratado como gente. Quando ela terminou, teve aplauso. Não de exagero, não forçado. Foi sincero, foi bonito. E ali, naquele momento, ela entendeu que estava exatamente onde devia estar. Caio estava lá no fundo da sala, de pé, encostado na parede, com os braços cruzados e um sorriso orgulhoso no rosto. Não falou nada, só olhou. E Jéssica entendeu tudo só naquele olhar. Naquele mesmo dia, quando o expediente acabou,
Os dois saíram andando pelo hall do prédio. Era fim de tarde. O sol entrava pelas janelas grandes e deixava tudo com uma luz amarela bonita. Jéssica caminhava com calma, olhando para os detalhes que antes passavam batido. O chão limpo, o vidro sem marca, o som do elevador chegando, os passos das pessoas apressadas. Lembra do dia em que tudo começou? Caio perguntou, olhando para o banco no canto do hall. Como esquecer? Você me pediu um abraço, sem saber quem eu era, sem pensar duas vezes. E você me deu, sem perguntar por quê. Ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que não incomoda, que diz mais do que qualquer coisa. E agora? Ele perguntou. Agora, eu sigo, com calma, com os 2 pés no chão, mas sigo. Comigo? Ela olhou para ele, sorriu de leve e disse: se for com verdade, sim. Saíram do prédio juntos, andando lado a lado, sem pressa. Não estavam começando uma história de cinema. Estavam vivendo uma vida de verdade. Cheia de tropeço, mas cheia de escolha. E Jéssica, depois de tanta luta, finalmente podia escolher. E dessa vez, ela escolheu continuar, de cabeça erguida, com o passado no peito, mas o futuro no olhar.